Olá, queridos do primeiro colegial. Vamos continuar com a parte de vetores? Então, vamos lá. Como já vimos, vetor é toda grandeza que possui módulo, ou seja, valor, direção e sentido. E a força é uma grandeza vetorial. Geralmente, ela não vem isolada em um sistema. Quando analisamos um sistema, ele é constituído por várias forças. E para que possamos usar a segunda lei de Newton, nós temos que achar uma força que vale por todas que estão sendo aplicadas no sistema. Essa única força que vale por todas é chamada de força resultante. Vamos ver então como a gente faz para achar essa força resultante. Neste primeiro exemplo, as forças têm a mesma direção horizontal e o mesmo sentido para a direita. Quando as forças possuem mesma direção e mesmo sentido, nós vamos partir do princípio que para achar a força resultante, basta somá-las. Então, a minha força resultante nesse caso vai ser 5 mais 3. A minha força resultante, ela vai ser igual a 8 newton. Neste segundo caso, as forças possuem mesma direção horizontal, mas os sentidos são contrários. O menino está puxando para a minha direita, para a nossa direita, e o cão para a esquerda. Nesse caso, para que a gente ache a força resultante, nós vamos subtrair as forças, ou seja, sempre a maior força menos a menor força. Então, a minha maior força é 8, a minha menor força é 2. Então, a minha força resultante, nesse caso aqui, vai ser de 6 newtons. Na horizontal, para a direita, que é para onde aponta a maior força. Olha o nosso terceiro caso. O ângulo entre as forças é de 90 graus, ou seja, essas forças são perpendiculares. Nesse caso, de forças perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus, para achar a resultante, nós basta fazer a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado, tá? Então, no caso, a minha primeira força, qual é? Aqui a gente não tem uma regra, qualquer uma das duas eu posso pegar como primeira força. Vou pegar a de 30. 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900. 40 ao quadrado, 1.600. Tirando aqui, né, a raiz, somando primeiro, 1.600 mais 900, 2.500. Tirando a raiz, porque eu não quero força resultante ao quadrado, eu quero apenas a força resultante, 50 newtons. Onde está a minha força resultante nesse caso? Entre as duas forças. Aqui está a minha força resultante. E nesse meu último exemplo, o ângulo não é de 90 graus entre as duas forças aplicadas. Vamos colocar que essa força aqui vale 3 newtons e essa vale 4 newtons. O ângulo entre eles é diferente de 90 graus, 30, 45, 60, no caso aí é 60. Como que é a nossa fórmula para achar a força resultante? Força resultante ao quadrado é igual a primeira força ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado, mais 2 vezes a primeira vezes a segunda, vezes o cosseno do ângulo, que neste caso específico é de 60 graus. Como a gente resolve isso? Bom, a força resultante é o que nós precisamos achar.
A primeira força que a ordem também depende, então, vou falar que é 3, a primeira força. Então, 3 ao quadrado. A segunda força, 4 ao quadrado. 2 vezes a primeira, que é 3, mais a segunda. E o cosseno de 60 graus, meio. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Dividido por 2. Então, na verdade, a minha força resultante, ela vai ser igual a 9 mais 16, 25, mais 12, 37. Tirando a raiz, aqui vocês podem deixar na raiz, ou se preferir tirar na calculadora, também pode, né? 37 é um número primo, então, não tem a raiz exata. Raiz de 37 newtons a resposta. E onde está a minha força resultante? Sempre entre as duas forças aplicadas. E para quem ficou com dúvida na parte do ângulo, lembrando a forma simples da tabelinha. Então, os ângulos principais, 30, 45 e 60, nós vamos achar o seno e o cosseno. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e tira a raiz de todos. Só que a raiz de 1 é próprio 1, vai continuar sendo meio. Raiz de 2, raiz de 3, aqui também raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. Então, nós temos aí a tabelinha com os valores do seno e do cosseno dos principais ângulos utilizados. Muitas vezes, quando a gente acha uma força resultante, um vetor resultante, ele está inclinado e fica difícil para que a gente trabalhe com esse vetor inclinado. Então, nós temos que fazer o chamado decomposição de forças, ou seja, deixar um pouquinho dessa força no eixo X e um pouquinho dessa força no eixo Y. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, a minha força resultante que eu achei, ela está inclinada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descer ela um pouquinho aqui e vou deixar um pouquinho dela na direção X. E vou também trazer ela aqui para cima e vou deixar um pouquinho dela na direção Y. Eu vou dividir entre as minhas duas coordenadas, X e Y, o valor dessa força. Olha aqui do lado também, ó, eu vou deixar um pouquinho dessa força em X e um pouquinho dessa força em Y. Para que a gente faça isso, existe um método, né, que é o da trigonometria. Usar as funções seno e cosseno para que a gente consiga achar quanto eu vou deixar em X, quanto eu vou achar em Y. Mas nós temos, ao invés de utilizar a trigonometria, que é o processo mais correto, mas um pouquinho demorado, uma regrinha. A regrinha é simples. Onde o ângulo gruda, fica o cosseno. Então, nesse caso aqui, ó, o meu ângulo, ele estava com a força, ele grudou em quem? Ah, ele grudou no eixo X. Então, o X fica com o cosseno do ângulo. Então, para que eu ache a força em X, basta eu pegar o valor da força resultante e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Ah, mas e onde não grudou no Y? Ele fica com o seno. Então, nesse caso aqui, o FY vai ser o F vezes o valor do seno desse ângulo. Olha o outro exemplo. Ah, o outro exemplo é diferente. Ele saiu da força e ele grudou aonde? Ah, ele grudou no eixo Y. Então, onde ele gruda, fica o cosseno. Então, se ele grudou no Y,
O y agora fica com o cosseno do ângulo. E o x? O x fica com o seno. Então, F vezes o seno do ângulo. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 4 forças atuando. Eu preciso achar a força resultante. Como eu vou fazer? Primeiro, eu vou me preocupar com o eixo X. Então, o que eu tenho aqui no eixo X? Ah, eu tenho uma força que vale 12 e uma que vale 4. Então, elas têm sentidos contrários, como nós já vimos. Sentidos contrários, como a gente faz? Subtrai. Então, eu vou ter aqui que vai sobrar força na horizontal para a direita. Como eu sei que está sobrando na horizontal para a direita? Porque o 12 newtons, ele é maior. Então, vai sobrar mais força aqui. 12 menos 4, eu tenho aí 8 newtons. Sobrando na horizontal para a direita. Agora, eu vou pensar no eixo Y, na minha vertical. Eu tenho 8 para cima, 2 para baixo. Vai sobrar para onde? Quem que é maior? O de cima. Então, vai sobrar na vertical para cima. E quanto vai sobrar na vertical para cima? 8 menos 2, 6 newtons. Então, agora eu fiquei com, de 4 forças que eu tinha no começo, eu fiquei com somente 2. E agora, como eu faço com essas duas? Elas formaram um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. Quando a força é perpendicular, a fórmula usada, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Aqui tanto faz quem é F1, quem é F2, a ordem não vai alterar o resultado. Eu vou pôr que F1 é 6, então 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. A minha força resultante ao quadrado vai dar 100. Tirando a raiz, né, porque eu quero achar força resultante e não força resultante ao quadrado, a minha força resultante, ela vale 10 newtons. E onde ela está? Ela está aqui, ó. Aqui está a minha força resultante, entre as outras duas forças. Neste outro exemplo, eu preciso achar a força resultante, mas uma delas está inclinada. Não é como no anterior, que estava tudo na horizontal e na vertical. Então, eu vou pegar essa força que está inclinada e vou deixar um pouquinho dessa força em X e um pouquinho dessa força em Y. Onde o ângulo gruda? Bom, o ângulo saiu da força e grudou no eixo X. Grudou no eixo X, o X fica com o cosseno do ângulo, que é 37 graus. E o Y? Bom, o Y fica com o seno do ângulo, seno de 37 graus. Por isso que foi dado aqui no cantinho o valor do seno e do cosseno. Vamos achar esses valores agora aqui embaixo, no cantinho, né? Então, a força F vale 10 e o cosseno vale 0,8. Tá aqui no cantinho, é dado porque não é um ângulo conhecido. Então, a minha força em X vai valer 8 newtons. A mesma coisa em Y, a força é 10, o seno de 37 vale 0,6. Então, a minha força em Y vale 6 newtons. Então, observando aqui com cuidado, quanto eu tenho em X? Ah, desse lado aqui eu tenho 8 e do outro lado eu tenho 4, não é isso? Então, vai sobrar para onde? Para o lado maior, que é 8. Então, eu sei que aqui vai sobrar na direção horizontal para a direita. 8 menos 4, sentidos contrários, subtrai. Dá 4 newtons. E na vertical? Bom, para cima eu tenho 6, para baixo eu tenho 3. Então, vai sobrar para cima, que é maior. E quanto vai sobrar para cima? 6 menos 3, 3 newtons. Observem que eu tenho novamente
o ângulo de 90 graus. Essas forças agora são somente duas, são perpendiculares. Então, nesse caso aqui, quando tem um ângulo de 90 graus, a fórmula a ser usada é esta daqui. Então, tanto faz aí quem é a minha primeira força, eu vou colocar que é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Tirando a raiz dos dois lados, porque ele quer força resultante e não força resultante ao quadrado, eu tenho aí a minha força resultante de 5 newtons. Onde ela está localizada? Entre essas duas forças aqui. Aqui está a minha força resultante.